Boa noite, meu nome é Helena Teixeira Pontes e eu vou começar a explicação da prova D3. Bom, no enunciado, ele me deu um enunciado da questão e me deu uma tabela de tempo em horas e Cx por CO. Eu transformei essa tabela em um gráfico para melhor interpretação. Ficou o gráfico mais ou menos assim. E na letra A, ele me pede para determinar o tempo do ponto de ruptura. Para achar esse tempo, ele me deu uma informação que é super importante, que é esse Cx sobre CO igual a 0,01. Ou seja, no ponto de ruptura, o Cx sobre CO é 0,01. Então, ele está entre esses dois valores aqui. Ou seja, o tempo de ruptura está entre 3,5 e 4. Para achar o tempo do ponto de ruptura, o que eu fiz? Fiz uma média de 3,5 e o 4. Ou seja, somei os dois e dividi por 2. Esse valor deu 3,75. E eu arredondei ele para 3,8. Então, o meu TU é 3,8 aproximadamente. Bom, B. Na questão B, ele me pede a fração da capacidade total do leito usada no ponto de ruptura. Como que nós calculamos essa fração? Nós usamos o TU sobre TT, onde o TT é o tempo de equilíbrio. Esse tempo de equilíbrio é dado quando o Cx sobre CO tende a 1. Então, nessa tabela aqui, mostra que o Cx sobre CO tende a 1 no tempo de 6,8. Então, a gente jogando na fórmula, 3,8 sobre 6,8 dá 0,5588. Na letra C, ele me pede o comprimento do leito não usado. Para isso, nós vamos utilizar essa fórmula de 1 menos TU sobre TT vezes L, que é o comprimento já dado na questão de 14 centímetros. Fazendo essa conta, nós temos que CLNU é 6,1764 centímetros. Na letra D, ele me pede a capacidade da carga de saturação do adsorvente. Para isso, nós vamos utilizar a taxa de fluxo que ele deu de 754, só que essa taxa de fluxo que ele me deu na questão está em segundos. Então, para transformar ele para horas, nós multiplicamos por 3.600. E a gente vai multiplicar pela densidade, que é já dada na questão, 0,0115, obtendo o resultado de 3.121,56 gramas por hora de ar. Ele me deu uma concentração de etanol de 600 ppm. Então, fazendo a conta de 600 sobre 10 a 6, vezes o valor que nós encontramos, vezes o TT de 6,8, nós obtemos 12,73 gramas de etanol. Bom, já que nós temos 12,73 gramas de etanol, nós fazemos a conta dividindo pela quantidade de carvão que nós temos, também dada no enunciado, obtendo o valor de 0,159 gramas. Ou seja, a cada 1 grama de carvão é removido 159,12 miligramas de etanol. Na questão E, ele me fala se o tempo de interrupção necessário para uma nova coluna é de 6 horas, qual o comprimento total dessa nova coluna? Para isso, nós utilizamos a fórmula Ln igual a TUN sobre TU vezes L mais CLNU. E nós obtemos o resultado de 28,2817 centímetros. Ou seja, este é o novo comprimento total da coluna. Na questão 2, ele me deu um diagrama e ele me pede para avaliar a solubilidade de 1, diluente e solvente, e 2, soluto e solvente. Bom, diluente e solvente
Diluente seria a água, solvente aqui embaixo e acetaldeído seria essa coluna de cá. Diluente e solvente, a maioria dos pontos está debaixo dessa curva. Então, nós podemos concluir que ele é parcialmente immiscível. Já o soluto e o solvente, a maioria dos pontos está acima da curva e, por isso, ele é considerado como miscível. Na letra B, ele pede para determinar a fração máxima da alimentação, que no caso é o ponto F. Então, vamos aqui na análise do ponto F. Acompanhando a linha do ponto F até a linha do acetaldeído, nós temos que ele bate mais ou menos neste ponto aqui. Esse ponto está mais próximo do 0,3 do que do 0,2. Então, eu considerei ele como 0,28. Já o ponto da água, se a gente acompanha essa linha aqui, nós temos o 0,4. Então, 0,4 da água. Para achar a quantidade de solvente, basta a gente somar o acetaldeído com a água e subtrair o resultado de 1, porque a soma dos três tem que dar 1. Então, nós temos que o valor do solvente é 0,32. Na C, ele me pede a composição do extrato obtido pela mistura F. E nós obtemos? E para obter isso, nós temos que fazer uma análise deste ponto aqui, porque essa é a curva do extrato onde tem o solvente. Então, fazendo a análise deste ponto aqui, mas vai bater novamente, né, no acetaldeído de 0,28. A água nós vamos obter pela análise desse ponto. O solvente, na verdade, perdão, a gente acompanha a linha daqui de baixo, que vai dar 0,7. E 0,7 mais 0,28, o resultado a gente subtrai de 1 para obter a quantidade de água, que deu 0,02. Na letra D, ele pede uma fração máxima de cada um dos três componentes para uma mistura homogênea e marque o ponto no gráfico. Então, como já disse antes, para obter uma mistura homogênea, né, nós temos que ter a gente tem que analisar os pontos acima da curva. Então, eu escolhi este ponto aqui para analisar. E esse ponto, nós vamos acompanhar esta linha aqui para ver a quantidade de acetaldeído, que é 0,7. A gente acompanha essa linha aqui para achar a quantidade da água, que é 0,2. Então, água 0,2 mais acetaldeído 0,7, 0,9. Menos 1 para achar a quantidade de solvente, 0,1. Muito obrigada.